Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio para mim, mais uma vez, estar com você, junto com a Palavra de Deus, e podemos celebrar o texto sagrado e vê-lo, observá-lo, o que convém a nós, o que mudança, o que coisa Deus quer fazer na nossa vida, em que Ele quer mexer, em que área Ele quer trabalhar para aprimorar a nossa vida. A palavra de Deus é sempre liberada para tocar a nossa vida, para ministrar o nosso ser, para transformar coisas que precisam de transformação, mudar, mas também aprimorar aquelas coisas que são boas e que já estamos na orientação do Senhor e que sempre às vezes falta um percentual ainda de compreensão, de entendimento, para que tenha o tônico achegado à vontade de Deus. Eu quero ler um texto de Isaías, talvez o mais conhecido, do capítulo 6, dos versículos 5, 6 e 7, e compartilhar com você um assunto. Porém, antes, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe da palavra de Deus. É muito importante para nós, ou para você, ou para quem vai receber, que você compartilhe a palavra de Deus, para que possa abençoar a vida desta pessoa. Talvez enquanto você ouve a palavra, você vai ter a percepção e entendimento de alguém, um nome, uma pessoa, a imagem de alguém que você conhece. Então, se utilize dessa ferramenta, seja instrumento de Deus. Isaías capítulo 6, versículos 5, 6 e 7 diz: Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E aí ele então diz no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Como disse, um dos textos mais conhecidos do livro de Isaías, quando ele se depara com a glória divina, com o poder de Deus, e ele então, olhando, observando a glória divina, a santidade divina, a pureza do Senhor, a majestade do Senhor, ele se defronta com a sua natureza totalmente oposta. O detalhe crucial dessa história é que você sabe, só relembrando, é que até Isaías ver isso, até ele compreender isso com aquilo que ele estava vendo, ele se achava uma pessoa digna de ser instrumento divino para falar a outras pessoas. Mas quando ele se depara com a glória divina, ele olha para si. Quando ele olha para si, ele vê insuficiências na sua vida. Por que não dizer que eu e você igualmente precisamos olhar para Deus, olhar para a palavra, olhar para aquilo que Deus recomenda, instrui, orienta, a partir do momento de pensarmos, de idealizarmos, de falarmos e de termos atitudes. Sim, a palavra de Deus, ela fala sobre tudo isso, a partir das coisas que a gente deve pensar, que deve estar presente na nossa mente, as aspirações do nosso coração, os desejos, os objetivos da nossa vida, os sonhos, projetos, propósitos, a maneira como nós vamos colocar isso em prática, falando, agindo. A palavra de Deus fala sobre tudo isso. Conhecer a Deus, nos relacionarmos com Deus, está com certeza envolvendo todas essas etapas ou aspectos da nossa vida. Nenhum deles pode se furtar do Senhor. E o Isaías, ele olhava em primeiro momento aquilo que ele tinha que falar, aquilo que ele tinha que dizer para as outras pessoas. E o que ele falava e a forma como dizia estava carregada de um pouco de impiedade. Por conta dele não enxergar suas próprias falhas, ele era impiedoso com as outras pessoas.
No contexto do que a gente vê até agora, no livro de Isaías, ele está transmitindo retidão, orientando a retidão do Senhor, ao arrependimento, os juízos de Deus. Tudo isso está tudo certo, tem nada de errado. Só que estava partindo, ou estava sendo encaminhado às pessoas através de um instrumento sujo, um instrumento imundo, que era a própria vida do profeta. Tal fato pode acontecer nos dias de hoje. Alguém que não está com a vida reta diante de Deus, se julgar ser instrumento de Deus para algo, para falar aos outros, e com a vida imprópria, querer atribuir propriedades divinas à vida de outras pessoas. Isso é muito complicado, porque raramente alguém ouve a palavra de Deus e põe de lado a pessoa que está falando para absorver a palavra. Vem o pacote, vem o contexto, então a pessoa avalia o que está ouvindo e depende de quem está falando para que esta fala seja mais audível, mais bem recebida. Hoje, por conta da mídia e por conta das audiências ou visualizações de mensagens, infelizmente, por um lado, por um aspecto, pessoas há que fazem dos notórios, dos mais visualizados, os seus orientadores, os seus ensinadores. Eu não vou dizer guru, mas eu pensei, mas eu não vou falar porque talvez não se encaixe aqui, é claro, não vou falar. Mas tem algumas pessoas que seguiam, se dizem discípulas de fulano, de ciclano, sem nunca ter contato, porque admira a forma de falar, tão somente porque a forma de falar ou o que fala encaixou com aquilo que a pessoa já pensava. Essa minha fala não traz em si uma crítica objetiva. Contudo, eu vou lhe dizer, se a palavra que eu ouço de Deus, em nenhum momento ela me exortar, em nenhum momento ela mexendo comigo, cobrar de mim uma mudança de vida, um aprimoramento em algo, tem alguma coisa errada com essa palavra. Eu posso me identificar com a forma de uma pessoa ministrar a palavra, isso é bom, mas a partir do momento que a palavra que eu ouço, ela me inspira a sonhar com coisas, mas ela nunca me exortou, ela nunca me confrontou, tem alguma coisa errada com isso, porque a palavra de Deus sempre vai confrontar, sempre vai exigir mudança de quem não está no mesmo nível de Deus. E aí vai a pergunta, você está? Eu também não. Quem está? Ninguém. Uma coisa é não estarmos, outra coisa, porém, totalmente diferente, é não querermos estar ou deixarmos de ter vontade em estar. Então, a exortação divina vem para nos colocar diante do Senhor para receber dele a restauração da imagem infundida no homem quando ele criou o homem. Então, quanto mais perto de Deus, aí eu vou usar o jargão, mais parecido com Deus. Então, eu e você precisamos nos olhar no espelho, não no humano, no natural, que você ajeita o cabelo para quem tem. Olha, está tudo direitinho, ou não tão distante, discrepante. O espelho de Deus é a palavra de Deus. O espelho de Deus é o nosso espírito em sintonia com o Espírito de Deus, para nós termos um laudo claro do que Deus diz que nós somos. Então, a palavra nunca vai vir para dizer, nossa, como você está fantástico, como você... Não, a palavra vai vir para nos exortar, porque sempre eu, por melhor que esteja, ou seja, irei precisar mudar coisas na minha vida para que eu esteja na sintonia divina. É o seu caso também. Por melhor que você esteja ou se ache, a ponto de se comparar com alguém como Isaías se comparava, sempre você vai precisar acertar algumas coisas e aquilo que você já está fazendo de correto vai sempre precisar de um toque de aperfeiçoamento. Assim estava o Isaías. Quando ele então tem a visão do trono de Deus, da glória de Deus, de
como funcionava tudo aquilo, ele diz essa palavra: ai de mim que vou perecendo. É óbvio que você sabe, eu vou repetir algo que você sabe porque está escrito. Até então ele dizia ai de todo mundo, ou seja, os ais liberados por Isaías eram atos de justiça de Deus que vinham para cobrar das pessoas as coisas erradas que estavam fazendo. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele diz ai de mim, porque ele está vendo como ele está destonando, como ele está fora da sintonia divina que ele cobrava que outras pessoas igualmente tivessem. E a minha palavra não é de repúdio, não é de exortação a quem é usado por Deus para ministrar palavras duras. Não é isso. É de uma atenção, de um estado de atenção que eu tenho que estar para olhar a minha própria vida. E o Isaías até então não tinha conseguido compreender isso. Então ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, eu vou perecer. Ele diz: vou perecendo, ai de mim que vou perecendo. Então ele está se sentindo demolir. Nesse exato momento está havendo uma demolição na vida do profeta Isaías que precisa haver em todos nós. Quanto mais nos levantamos no sentido de querer nos posicionar erguidos diante de Deus, tão brilhantes, tão notórios, tão bons, mais o nosso ser precisa ser demolido, quebrantado. Demolir, cair por terra tudo que há em nós que não dá espaço apropriado para Deus agir. Você pode compreender isso? E isso acontece na vida de todos. A alguns é perceptível e a outros não. A alguns é exortável e a outros qualquer exortação é repudiada, tal é o nível que a pessoa se sente. Você pode estar ouvindo esta palavra e achar, está falando algo que não existe. Lidando com as pessoas, conversando com as pessoas, a gente vê pessoas se sentindo num nível tão exaltado, tão alto em relação aos outros. E humanamente falando, há pessoas que se sentem assim, espiritualmente falando, os equilíbrios emocionais ou desequilíbrios, profissionalmente, no trabalho, há pessoas que se mostram assim, financeiramente, mas quando nós falamos de questões espirituais, qualquer pessoa que se quiser levantar vai ser abatida. Porque não há ninguém que se glorie diante de Deus. Se gloriar diante de Deus é trazer suas razões, suas qualidades. Eu vou orar com você agora e eu quero continuar esse assunto. Eu não sei o que você está achando dele, mas eu pretendi ir direto para a expressão de Isaías, me aqui envia-me a mim, e trazer uma consonância com outro texto, mas eu me detive aqui, talvez fique um pouco mais detido nesse texto para falar a você também amanhã e depois de amanhã, sendo essa a vontade de Deus. Eu quero orar com você. Pai querido, que privilégio nós temos de estar diante da Tua Palavra. Que privilégio nós temos, meu Senhor, de pelo Teu Espírito nos examinar, nos ver. Que bom que o Senhor diz, o texto diz, a palavra que tem na sua mão o prumo para medir a nossa vida, para ver o equilíbrio da nossa vida. Que bom, Senhor, que a linha também está em Tuas mãos para ver a retidão dos nossos atos. É muito bom, Senhor, sermos observados pelo Senhor e não pela nossa mente, porque sendo observados pelo Senhor, o Senhor vai trazer para nós o que nos é devido acertar e equiparar. E olhando para nós, às vezes nós podemos nos sentir como nos bastamos a nós mesmos e nós sabemos que essa não é verdade verdadeira para nós. Então, neste momento, nos inclinamos ao Senhor e que esse texto, esta palavra, essa simples comunicação possa achar, Senhor, um lugar de honra, porque vem do Senhor a Tua palavra e achando este lugar de honra, trazer para a nossa vida toda regulamentação, toda regularização, todo estabelecimento do Teu reino. Por Cristo Jesus, amém e graças a Deus.